Boa noite, a paz do Senhor. Paz. Muito bom podermos estar juntos. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. 1 Pedro 1:1. Para quem gosta de anotar o tema dessa mensagem, né? Queria que a gente pudesse conversar um pouquinho hoje sobre a nossa posição como cristãos neste mundo. Então, é a nossa posição como cristãos nesse mundo. Todos acharam? Amém. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas no dia de hoje. Obrigado porque o Senhor é presente. Amém. Eu louvo o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, por tudo aquilo que ainda o Senhor quer fazer ainda. E eu quero pedir a Ti, fala ao nosso coração, Senhor. Queremos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer falar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu não sei se vocês percebem, né? Mas Pedro, ele começa essa carta dele, endereçando essa carta a algumas pessoas. Vocês prestaram atenção aí ou não? Uhum. Quem são essas pessoas? Os estrangeiros dispersos. Só? Tem mais um. Não. Eleitos. Então ele não deixou ninguém de fora. Não. Ele escreve aos forasteiros, aqueles da dispersão e aos eleitos. Você sabia que nós estamos incluídos aqui nessa carta? Mas o quanto isso tem nos incomodado? Às vezes a gente passa por essa leitura dessa carta e ignora essa observação de Pedro, né? Parece que a gente passa assim, já vai logo para o versículo 3, né? Que Pedro começa a abençoar, né? Então vamos logo, né? Para receber bênção, né? Bom receber bênção, né? Hoje logo cedinho eu recebi uma bênção tão tremenda. Fiquei até emocionado. Deus é bom. O tempo todo, né? Mas a gente precisa prestar atenção e eu queria falar um pouquinho com vocês essa noite exatamente sobre essas palavras. Forasteiro, peregrino, estrangeiro. Porque às vezes a gente vai perdendo o significado que essas três palavras têm. E uma das coisas importantes que a gente percebe, porque a gente está vivendo hoje num contexto de mundo globalizado. Concordam ou não? Então, às vezes, a pessoa está aqui e ela não está se sentindo estrangeiro, né? Ou ela está dispersa, né? Refugiado.
Fala um pouquinho e pensa, o Smart está aqui porque tem um problema, ele precisou fugir da nação dele, não foi? E ele disse que ele primeiramente. Se não... Vocês estão percebendo? Não? Estamos em 2023. E alguém ainda tem que fugir. Tem que fugir, né? Então a gente não pode desconsiderar por que Pedro está falando no início de sua carta sobre essa situação. O que Pedro está querendo nos chamar a atenção? Você já parou? Não sei se alguém já tinha parado para prestar atenção nesse detalhe. Nós estamos lendo 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, verso 20, ele fala que a nossa pátria está aonde? Vocês têm compreensão que a nossa pátria está nos céus? Ou a nossa pátria aqui, a gente canta o hino, põe a mão no peito? É isso? Queridos, deixa eu dar uma notícia para vocês. A nossa pátria, a nossa morada é lá. Porque aqui, segundo o Senhor Jesus, a traça, a ferrugem, o ladrão consome. Mas a nossa pátria está garantida. Nos lugares celestiais, é nos céus. Mas eu sei que a gente convive no dia a dia com essa situação, né? Com todo o arcabouço político que envolve as situações, né? Nós precisamos ter um documento de identificação, né? Que lá consta que nós somos brasileiros, somos campineiros, somos paulistas, somos mineiros, somos afegãos, certo? Mas não como cristão. Como cristão nós temos uma pátria. E eu louvo a Deus pela vida de Pedro, que ele está nos trazendo essa compreensão. Qual é a nossa posição como cristãos neste mundo? A gente pode viver disperso, fora do nosso lar celestial. Porque o Senhor Jesus permitiu que a gente ficasse nesse contexto. Morando nesta cidade. Vivendo com pessoas neste município. Mas o nosso coração precisa estar nos lugares celestiais. Essa é a nossa condição como discípulos, forasteiros. E quando Paulo ele fala acerca de ser forasteiro, ele usa aqui, ele dá uma substantivada, né? Que ele usa mais uma palavra para fortalecer o conceito. Ele fala forasteiros que vivem na diáspora. Eu sei que se teologicamente a gente pensando aqui, viver na diáspora é o judeu que estava vivendo fora da sua terra natal, vamos dizer assim, né? Mas da mesma forma, eu e você como seguidores de Cristo, a gente vive fora do nosso arraial. A gente vive numa diáspora. Porque esse não é o nosso lar. Não é ali onde você está residindo, onde está anotado o seu CPF. Jesus não está preocupado com o seu CPF, com o seu CEP. Perdão se eu estou te dando essa notícia essa noite, mas não é essa a preocupação do Senhor. E nós precisamos compreender isso. Sabe por quê, amados? Que se acontecer algo do Senhor Jesus voltar hoje, sabe o que vai acontecer?
isso aqui vai ficar. Para de ficar amarrado nisso. Porque vai fazer assim, ó. Você vai estar na glória. Amém. Lembra, Dilma, deixados para trás? Eu não queria estar dentro de um avião, né? Não ser cristão e o piloto ser cristão. Só que tem um detalhe pior, né? Porque a morte foi tragada. Aí as pessoas vão querer morrer e não vai conseguir, porque não tem a morte. Vai querer se jogar, porque aí falar o suicídio é um ato corajoso. Não é. Porque a pessoa vai querer se jogar para se matar, só que a morte foi tragada. Vai ficar desfigurada, mas viva, andando toda desfigurada. Pô, Chico, você está pegando pesado. Amados, essa é a realidade. Aonde o Senhor está nos esperando, João fala que o Senhor vai para preparar a morada. A turma usa sempre esse texto em velório, né? Esse texto não é texto de velório. Esse texto é o texto da vida. Ele está lá preparando morada para mim e para você. Você acha que seu apartamento é bonitinho? Você não tem noção do apartamento que o Senhor tem preparado para você. Ruas de ouro, mar de cristal. É esse o nível. Mas a gente quer ficar apegado a isso. A gente quer ficar apegado ao nosso CPF. A gente está vivendo dispersos, fora do nosso lar celestial. Mas o Senhor nos deixou alguns pontos para a gente viver aqui. Pedro, ele está falando com muita autoridade aqui uma verdade bíblica. Porque a palavra de Deus descreve, e por vários textos, a gente não teria tempo para citar quantos textos que falam acerca da nossa morada eterna. Porque se a gente for pensar em tempo cronológico, a Bíblia fala assim, viver mais que 80, tal, é cansaço e enfado. Mas, na eternidade é diferente. Lá não vai ter cansaço, não vai ter enfermidade, não vai ter preocupação. Não vai ter nem tempo, né, Chico? Pode ter que estar aqui. Só 3 horas na eternidade, não. Estou na eternidade. Olha, segundo o Kairós de Deus, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? Então, esquece o tempo cronológico, né? Mas eu creio que a gente precisa ser um pouco honesto essa noite. Porque eu não sei se nós estamos vivendo nessa dimensão, com essa compreensão. Porque a gente está vivendo dias onde se fala muito de integração, de unidade, de congregar, de estar junto, mas parece que no fundo tem algumas outras prioridades desse mundo que não são prioridades do reino, que nos ocupa muito mais. Ou eu estou errado? Eu acho que parece que é muito normal a gente cada vez mais querer ser parte integrante de uma sociedade decaída, com frouxidão moral. Cada vez mais a gente quer ver como corpo de Cristo viver o que o mundo quer e não o que a igreja quer. O que o Senhor quer. Então o mundo nos atrai. Cada vez mais a gente parece que quer ser reconhecido, ser aceito. Então, se no trabalho vale cada um passar por cima do outro, vamos lá. É isso aí, eu quero crescer profissionalmente. Mas, amados, não é isso que Paulo está falando. Paulo está lembrando para mim e para você quem nós somos em Cristo. Não se esqueça que sobre tua vida foi aspergido o sangue do Cordeiro.
sobre a minha e a tua vida foi aspergido vida. E vida Zoé, vida eterna. E aqui Pedro está se referindo a nós não como cidadãos desse mundo tão cruel, tenebroso, mas ele está referindo a mim e a você como... Qual que é a primeira palavra? Forasteiros. Com sinceridade, não precisa responder para mim, tá? Eu queria que você permitisse que o Espírito Santo falasse ao teu coração. Você tem vivido como um forasteiro? Ou você está preocupado que vão prender o Bolsonaro, que vão soltar o Lula, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo? O que está preocupando o teu coração essa noite? Eu quero dizer para você, se lembre antes disso, você é um cidadão do reino. Você é um forasteiro. Lembra que eu falei? O barulho que você mais tem que temer é o soar da trombeta. Porque a hora que a trombeta soar, tchau. Ou alguém tem dúvida disso? Nossa vida como discípulos de Cristo, ela precisa ser um contraste nessa sociedade. Porque se a gente vive como um estrangeiro, a primeira coisa que o estrangeiro, vivendo numa terra estranha, o que as pessoas estranham no estrangeiro? Primeira coisa, a linguagem. Mas como, Chico? Eu sou brasileiro, né? Eu falo aqui, eu falo porta, eu falo caipirês, né? Eu sou paulista, né? Cheguei na Bahia, lá a turma tirando sarro de mim, porque eu falo ar-condicionado. Esqueceu do país, ar-condicionado. Só que nós, como forasteiros, nós falamos a linguagem do reino. Amém. Palavras que edificam. Nossa vida, mais uma vez, como seguidor, como discípulo de Cristo, precisa ser um contraste. Queridos, nós tivemos 2 mensagens aqui que falou o que é ser sal e ser luz. E interessante, um ponto que me chamou muito a atenção, e o Luiz Henrique, ele deixou muito bem claro, ninguém pode dizer aqui que não aprendeu, que Jesus usou um termo para descrever eu e você como uma candeia que se coloca acima do alqueire para iluminar. Então a posição que Jesus Cristo escolheu para mim e para você não é ficar escondido. Eu já sempre falo essa frase e não vou cansar de repetir, né? Nenhum discípulo é 007 do reino. Agente secreto. Não, o Senhor nos chamou para sermos luz. A gente precisa ser visto. As pessoas precisam estranhar a nossa linguagem. O meu falar, o meu pensar, o meu agir precisa ter contraste com esse mundo cruel. Sabe por quê, amados, que Pedro está falando isso com muita propriedade? Porque ele está pensando que o Senhor Jesus aspergiu sobre a minha vida e a sua vida o sangue precioso de Cristo, é para que aconteça o quê? A paz e a graça sejam multiplicadas. Mais uma pergunta que você não precisa responder para mim, mas deixa o Espírito Santo falar. Graça e paz têm sido multiplicadas? Ou a gente, em vez disso, a gente está lutando, brigando por coisas do mundo?
alguma coisa está errada. Mais uma vez eu quero lembrar para você que você é como um hóspede que está de passagem. Então, se você está de passagem, a primeira coisa interessante, eu pensando sobre isso essa tarde, eu estava tomando um café, né? Eu estava pensando isso essa tarde assim. Um hóspede que eu recebo na minha casa sempre deixa marcas, coisas agradáveis. Quais as marcas que eu tenho deixado nas pessoas? Quais são as marcas que nós temos deixado? E eu queria ainda explicar um pouco melhor essas 3 palavras, porque Pedro, eu estou numa luta, né, teológica com essa carta, né, porque sempre vi falar que Pedro é simples, é simplório, né, mas quão profundo Pedro escreveu nessa carta. Só para vocês terem ideia, essas 3 palavras diferentes que ele está usando para descrever aqueles que recebem essa carta, e como eu falei no começo, eu e você também somos destinatários dessa carta. A primeira palavra que ele usa aqui, ela tem um sentido, né? Aqui na minha versão está forasteiros, né? Mas existem várias outras expressões, mas a palavra no grego, ela tem um significado de alguém que é exilado. Por isso que eu quis citar o Smart aqui, porque nós estamos tendo esse privilégio. Alguém que foi arrancado, exilado. Ele não está aqui por livre e espontânea vontade, ele foi sacado fora. E esse é o conceito que eu e você precisamos ter do que é ser um forasteiro. Porque senão a gente nunca vai entender a nossa posição nesse mundo. Se você não compreender que isso tudo vai ficar cada vez mais, essas coisas do mundo, ela tem um poder de imã, de nos captar, de nos amarrar, de nos fazer escravos. Por isso, Pedro usou uma palavra muito forte aqui. Porque exilados, no grego, essa palavra ela tem um sentido de... a palavra chama paraikos. E ela tem um sentido de quem está longe do seu lar, em terra estranha, terra hostil, cujos sentimentos sempre retornam à pátria. Aqui o sentido da nossa verdadeira pátria é os céus. Amém. E a residência desse estrangeiro se chama, a palavra você vai conhecer porque você talvez já tenha até visitado esse lugar. É paróquia. Da onde vem o sentido de uma paróquia que recebe o estrangeiro. Tá vendo como você sabe falar grego também? Mas a gente, como cristãos, nós precisamos entender que a gente tem que viver nessa terra aqui, mas os nossos olhos precisam sempre estar voltados para os céus. Amém. Só que eu recebo umas piadinhas, né? Umas coisas assim, a turma satirizando agora a entrada do céu. E aí tá lá um Pedro bonachão, né? Gente boa. Ah, o que você fez lá? Maltratei a sogra. Opa, pode entrar, você vai entrar numa mansão. Queridos, não vai acontecer isso. Isso é uma mentira. O povo está sendo enganado por sofismas. A gente precisa falar a nossa palavra precisa ser diferente desse mundo.
Eu gosto muito de uma expressão de um teólogo que ele diz que o mundo é para nós como uma ponte. E o homem sábio, ele atravessa por ela até os céus, deixando rastros, marcas, levando pessoas, pregando o evangelho. Mas vocês já perceberam que a nossa maior dificuldade hoje é pregar o evangelho? Fazer discípulos? Parece que a gente está falando uma língua aqui e não consegue. Por quê? Porque no fundo nós mesmos não queremos. A gente quer viver as benesses desse mundo. Mas não é aqui. Como eu falei para você, vai acontecer assim. Isso aqui tudo vai ficar. Se você não acredita nisso, começa a temer e orar. Porque isso aqui vai ficar. Só que a palavra fala que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A outra palavra que ele usa, e não menos importante, é diáspora. Que eu até falei que ele substantivou, né? Ele deu força para o forasteiro, né? Essa palavra, ela tem um sentido que, como eu falei, eram pessoas que foram tiradas da sua nação, né? Pela perseguição. Mas também ela é usada no grego num sentido, como eu citei aqui, o smate. Alguém que foi expulso da sua terra por perseguição política, por perseguição religiosa, por qualquer tipo de religião. Então essa pessoa ela é expulsa de sua terra e ela vive na diáspora, que não é a terra, não é a pátria dela. Então, só que se você estudar um pouquinho sobre a diáspora, ela foi muito produtiva para o cristão. Porque o cristão foi espalhado. E ao ser espalhado, o evangelho também foi espalhado, a cultura do reino também foi espalhada. Eu e você estamos aqui essa noite porque houve a diáspora lá atrás. O povo judeu foi espalhado. O evangelho chegou aos gentios, os gentios foi crescendo e o evangelho chegou tem chegado a todas as nações. Mas eu não queria fixar nem na primeira e nem na segunda palavra. Eu queria fixar na terceira palavra. Que é a palavra eleitos. E essa palavra, ela é muito profunda. Porque nós fomos eleitos por nada. Eu e você não fizemos nada. Para um pouco e pensa nisso. Nós não fizemos nada. Nada. Mas nós fomos eleitos por Ele. Aí Jesus se fez anátema, né, maldito na cruz, para que eu e você fôssemos eleitos. Você quer saber qual é o seu preço? Você já parou para pensar nisso? Qual o seu preço? Não é em dólar, nem em euro, nem em libra. O seu preço foi pregado na cruz. O nosso Redentor pagou o nosso preço e nos fez eleitos. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos elegeu. Sem eleição fraudada. Ele nos atraiu com cordas humanas e nos ligou com fios de prata. Eu gosto muito dessa expressão quando a Bíblia fala dos fios de prata, né? É porque quando os fios de prata se rompem, a alma volta ao Senhor. E não tem forma melhor para expressar como eu e você somos frágeis. Ninguém aqui tem uma corrente de prata, né? Tá certo que eu iria quebrar, é melhor não ter. Mesmo tendo... Mas você fazendo assim uma corrente de prata, o que acontece? Ela se rompe. Então, para o Senhor, nós somos como uma corrente de prata.
Mas ele é tão cuidadoso, tão generoso, tão longânimo e misericordioso, que esse fio de prata não se rompe. Porque ele colocou um reforço nesse fio de prata. O Espírito Santo. Amém. Que coisa maravilhosa. Ele nos amou, ele nos atraiu com cordas de amor, com laços de amor, ele nos prende. Então esse é o conceito de eleitos. Eu e você somos eleitos do Senhor. Amém, queridos? Amém. Ficou claro? Posso continuar ou é melhor parar? Então, nós precisamos entender que a nossa vida como discípulo de Cristo, ela precisa ser um contraste. E muito bacana que eu estava pensando nessa questão de contraste, né? Que quando a gente vai fazer aquele exame, que é muito importante para descobrir o que está fora da normalidade, né? O aparelho em si, ele não revela nada se não for colocado um contraste. Então vocês percebem? Quando a gente pode viver de uma forma normal. Mas se a gente permitir ser um contraste, quem está do nosso lado vai ter a vida irradiada. Porque o Senhor Jesus falou que se a gente crer, do teu interior fluirão rios de água viva. Amém. Que sacia a sede do sedento. Então nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Nós precisamos ser gratos por toda a liberdade que nós temos. Queridos, nós não estamos proibidos de ministrar a nossa fé. Não estamos. Mas por que nós estamos calados, então? Cadê a língua do forasteiro? Aí Paulo, ele também nos fala, né, e nos exorta que a gente precisa fazer a diferença com todas as súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, em favor de reis e de todos que exercem autoridades. Para quê? Vocês se lembram? Esse texto que eu citei está em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Por que Paulo está falando isso? Que ele termina tudo isso para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Só que a gente, mais uma vez, né? A gente quer interpretar sempre da forma que é facinho para nós, né? Essa vida mansa e tranquila que Paulo está falando aqui, não é aquela coisa assim de sombra e água fresca, né? Ficar na rede, né? Porque se você continuar lendo o texto de Timóteo, ele fala. Os versículos 3 e 4 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Opa! Eu quero viver uma vida mansa e tranquila, eu preciso pregar o Evangelho. Agora, fecha os olhos e lembra aquela pessoa que está lá o dia inteiro pegando no seu pé, está lá te trucidando, mas está lá te perseguindo. O Senhor Jesus está falando que essa pessoa aí, ela é alguém que precisa chegar ao pleno conhecimento da verdade. A vida mansa e tranquila, amados, ela não é para a gente desfrutar um conforto egoísta de viver uma vida assim pacatona, tranquila, né? Tô tranquilo. Tá chovendo canivete lá fora, mas eu tô tranquilo, né? Tô em paz. Não é isso, amados.
Essa vida mansa e tranquila é para que o Evangelho alcance pessoas. Ontem eu recebi um dado, na verdade não foi ontem, né? Eu tive com alguns pastores reunidos semana passada e a gente estava conversando sobre algumas situações, né? E aí a pessoa falou assim, que na Inglaterra, acho que não é nem Inglaterra, país de Gales, aonde foi a igreja de um dos grandes reformadores, John Hus. Hoje essa igreja acabou. Virou um pub. Sabe qual foi o final da vida de John Hus? Ele foi queimado. E antes de ser queimado, ele falou que o Senhor abra os olhos do rei. E sabe quem era esse rei? Rei Tiago. Que é a Bíblia que mais, na versão no inglês, é que mais é traduzido. King James. Rei Tiago. Hoje, acabou. A vida mansa e tranquila não existe para a gente desfrutar. Ela existe porque o Evangelho está sendo pregado. Onde o Evangelho chega, as prisões ficam vazias, os prostíbulos são fechados, porque o temor ao Senhor alcança as vidas. Por isso que é vida mansa e tranquila. Mas a Bíblia está chamando eu e você de forasteiros da diáspora. E aqui é a questão. A gente está entendendo isso? Vamos ser sinceros. A gente conhece, entende o que o apóstolo Pedro está falando isso para a gente? E Pedro está chamando a gente de forasteiros, não de excêntricos, não de mimados, não de cultura do mimimi. Mas se, então, a gente precisa viver como forasteiro, como que a gente então vai viver esse dia a dia? Nós precisamos pensar nas coisas do alto. Aí me veio um pensamento essa semana, pensando nisso, né? Eu fiz uma busca no Google e eu assustei com o resultado. Eu pesquisei assim, um livro que comece pensando como e pus um ponto de interrogação. Qual que foi os resultados que apareceram? O primeiro, mais procurado, pensando como um monge. O segundo, pensando como um artista. O terceiro, pensando como um nerd. O quarto, pensando como um filósofo. O quinto, pensando como um imperador. O sexto, pensando como um bilionário. Quero ser um bilionário. Todos os bitcoins vão ficar aí. Tomara o Senhor, Oxalá, a gente vá, né? Amém. E fica os bitcoins aí, amém, né? Pior é e eu ficar aqui. Essa lista não para. Mas não tinha um livro pensando como um cristão, como um discípulo. Pensando como alguém que tem um propósito de ganhar vidas para o reino. Todos esses livros, a maioria desses livros estão propondo um desafio.
Está desafiando os seus leitores a sair de uma realidade e viver fora de uma realidade. Viver, que realidade é essa? Vai levar você aonde? Até, eu baixei o PDF, né? PDF não, o e-book. E o absurdo que ele chega a dizer assim, você quer viver uma vida, suas questões precisam ser vistas de outra ótica. Qual outra ótica? E o pior é que tem um monte de cristão querendo ver essa outra ótica. Porque se você aprender a ver de outra ótica, então vai chegar, as suas atitudes, soluções vão ser diferentes das habituais. Sim, você vai ficar ali, o seu grande conselheiro não vai ser mais o Espírito Santo, vai ser o que cheira a enxofre. Chico, mas assim, a gente não poderia esperar também achar alguma coisa né, dessa qualidade no mundo, né? Porque a procura está no lugar errado. Se a pessoa estiver procurando, né, nesse mundo essas coisas, não vai achar mesmo. E outro mundo não vai querer falar nada que seja contra ele, né? Tá. Por isso que a gente tem que procurar no lugar certo. Aonde você faz pesquisas para encontrar as coisas cristãs? Eu vou na Bíblia, vou estudar a Bíblia. Então, mas a maioria busca onde? Pensa nisso, Cleito. Deixa o Espírito Santo falar. Tem muita gente fazendo pesquisa. Meu Chico, pesquisei agora. Como ser e divulgação. Sabe o que mais apareceu? Inteligente. Cristão não apareceu em lugar nenhum. Tá aí. Precisa ficar atento, Cleito. Precisa ficar atento. Sabe por quê, amados? A gente precisa pensar as coisas do alto. Amém. E a Bíblia nos fala algo muito profundo. E eu queria convidar você a abrir em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. 3. Porque se você pensar em questão de desafio, a Bíblia aqui está nos fazendo um desafio. Então eu queria que os irmãos estivessem atentos para esse desafio. Aí ele começa dizendo assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e aqui ele está falando do batismo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também sereis manifestados com Ele em glória. Aqui é a promessa. Amém. É lá. É lá. É lá. E aí, ele continua. Ele fala quais são os resultados dessa aliança com o Senhor. E qual que é a condição para a gente viver nessa aliança? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, essas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, em vez
uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Esse ensino, amados, nenhum livro vai nos trazer isso. Nenhum livro. E aí ele termina no versículo 12, trazendo para nós uma das nossas, vamos dizer assim, as nossas nomenclaturas que Pedro nos deu, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. E aqui, deixa eu só falar um detalhe aqui. Essa palavra suportai-vos não é assim, ô Luiz Henrique, eu te suporto, viu? Você é um cara chato, mas eu te suporto, viu? A arte de conviver com pessoas tóxicas. Queridos, isso não pode estar no meio do povo de Deus. Não pode estar no Arraial dos Santos. Nós precisamos o suportar-vos aqui é ser coluna, ser baluarte, ser estrutura na vida do irmão. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Pode acontecer, né? Peguei a caneta, né? Eu não devolvi, né? Eu te perdoo, mas devolve minha caneta. Entendeu? Pode acontecer. Perdoai-vos. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Mais uma vez, repete. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Amados, se tem uma palavra difícil nos nossos dias, é ver gratidão. A pessoa ser agradecida. Porque o conceito que tem tido hoje, um conceito falso de justiça, né? É aquela coisa assim, não, você me deve. Você me deve respeito, você me deve isso, você me deve... Mas nós precisamos ser gratos. Amém. Porque aquele que merecia tudo se fez por nós, maldito, para que a gente tivesse livre acesso. E aí ele diz ainda, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E aqui fecha, eu queria encerrar lendo esse último versículo, de como que a gente deve, que é o tema, né, que eu dei, né, respondendo ao tema, nossa posição como cristão no mundo, né? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele sempre graças a Deus Pai. Amém, queridos? Somos forasteiros? Eu gosto muito de um cântico, né? Que é um americano que
caminhava com Asaf, e ele, uma estrofe é assim: quando eu acabar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando, e em uma voz: conta-nos, conta-nos, irmão, chegou aqui. Foi graça, graça, simplesmente graça, superabundante graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E cantarei e falarei de Jesus que me salvou e que por esse pecado a si mesmo se entregou. Amados, é graça, só pela graça. Amém? Amém. Vale a pena. Preciosa